Cumprimento os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Amém. Abra aí a sua Bíblia no Salmo 61, meu querido. Vamos ler esse salmo, meditar sobre ele, essa leitura, e após estaremos cantando. Salmo 61. Vamos orar antes da leitura? Que você possa agora, nesse momento, meu amado irmão, buscar a Deus com sinceridade, se preparar para cultuá-lo, que a disposição do seu coração aqui seja em alegria, realmente em gratidão a Deus, porque Ele te oferece um local, irmãos, a Bíblia, para podermos estar aqui oferecendo um culto a Ele e, consequentemente, também aprendendo ainda mais da palavra. Então vamos orar ao Senhor, agradecidos, e que Ele receba o nosso culto. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, eterno Pai, nesse momento, ó Senhor, eu quero lhe buscar, através dessa oração, lhe pedir, Deus, que você esteja recebendo agora, que o Senhor esteja recebendo o nosso culto, a nossa adoração, que cada irmão aqui, ó Senhor, possa ser dirigido, possa ser, Deus, direcionado através do Santo Espírito do Senhor, que possamos, Senhor Deus, através desta reunião, glorificar e honrar ao Senhor. Que o Senhor acrescente em nossas vidas o temor, em nossas vidas, Deus, a reverência, que possamos estar atentos quanto à Sua palavra, quanto àquilo que o Senhor tem a nos passar, Deus. Que o nosso culto seja, Pai de amor, sincero, em verdade e em espírito. Receba, ó Senhor, e que esse culto venha a lhe agradar, seja aprazível ao Senhor. Obrigado por tudo, assim oramos e agradecemos, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Salmo 61, meus amados. Diz o seguinte: ouve o meu clamor, ó Deus, atende a minha oração. Do fim da terra eu clamarei a Ti, quando o meu coração estiver oprimido. Guia-me para a rocha que é mais alta do que eu, pois Tu tens sido um abrigo para mim, uma torre forte contra o inimigo. Verso 4: eu habitarei no Teu tabernáculo para sempre, eu confiarei no esconderijo das Tuas asas, pois Tu, ó Deus, ouviste os meus votos, Tu me deste a herança daqueles que temem o Teu nome. Tu prolongarás a vida do rei e os seus anos como os de muitas gerações. Ele habitará diante de Deus para sempre. Ó, prepara a Tua misericórdia e verdade para que possam preservá-lo. Então, cantarei louvores ao teu nome para sempre, para que eu possa diariamente realizar os meus votos. Amados, são palavras do salmista Davi, um homem salvo através da fé, um homem que não se difere daquilo que somos, porque cremos em Deus, cremos em Cristo também. Porém, ele expressa através deste salmo a sua confiança, ele expressa realmente o seu contentamento no Senhor. Ele confirma no verso 4, dizendo: eu habitarei no Teu tabernáculo para sempre, eu confiarei no esconderijo das Tuas asas. Amados, sabemos que a Bíblia relata sobre fé espúria e a fé verdadeira, ou seja, a fé falsa e a fé genuína. Aqui está exemplos da fé genuína. Uma confiança inabalável, uma confiança a tal modo que nos coloca numa certeza, assim como ele expressa aqui. Para que você possa, nesta noite, cantar isso.
dizer que confia no Senhor com todo o seu ser e que juntos exaltemos o nosso Deus. Amém? Fique de pé, vamos juntos cantar ao Senhor. Graça e paz, irmãos. Voltamos ao Senhor por estarmos mais uma noite aqui. E agora você cante essa canção ao nosso Deus. Amém? Em oração, atende, ó Deus. Ouve, ó Pai, meu suplicar. Dos fins da terra, clamo a ti. Com a late do coração, leva-me à rocha, ó Senhor, que é bem mais alta do que eu, pois sobre fortes para mim, refúgio contra os homens. Sempre aqui estarei eu, sob as asas me esconderei, o protetor, pois escutaste os votos meus e deste esperança luz que tem, temor ao nome teu, Senhor, e longo tempo dás ao Rei, seus anos duram gerações, que permaneça diante de Deus, para sempre o nosso Rei. Tua verdade, teu favor, teu reino possam preservar, assim teu nome louvarei, com salmos sempre cantarei, e dia a dia cumprirei os votos feitos ao Senhor. Amém, que assim seja. A próxima canção é Tu és fiel, Senhor, do cantor cristão. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, levo o poder aos teus filhos darás, nunca mudar, Senhor, nunca faltar-te. Tal como eras tu, sempre serás. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia por dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Louvores e frutos, montanhas e mares, são tuas estrelas, o céu a brilhar, tudo me
doce da terra e dos ares, todo universo vem por te louvar. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Amém. A próxima canção fala que o reino do nosso Deus é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. Louvemos ao nosso Deus. Os reinos se abalam, Os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, tua igreja te adora. Amém. Louvado seja Deus. Glórias ao Senhor. Salmo 96, este é um momento de gratidão ao nosso Deus, um momento de ofertas. Então, se você veio preparado para isso, poderá então estar aqui realizando a sua oferta. O texto no Salmo 96, verso 8, diz o seguinte: dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei uma oferta e chegai aos seus atos. Quando pensamos, que devemos, conforme o apóstolo Paulo diz aos Coríntios, que devemos glorificar a Deus em tudo que fazemos. E quando somos gratos ao Senhor na sua casa, depositando aqui as nossas ofertas, nossos recursos, estamos glorificando o nome dele também. Reconhecendo que ele é aquele que tem nos sustentado. Ele é aquele que tem nos segurado, nos mantido, mesmo nas dificuldades, irmãos. Então, se você veio preparado e tem essa disposição no coração, não como mandamento, não como obrigação, mas como gratidão ao Senhor, você poderá estar fazendo isso, glorificando o nome dele. A Juliane passará no seu local, se você veio preparado, vai estar realizando. Você que nos assiste, não é esse ainda, não é sobre identificação, é sobre os dados bancários, caso alguém queira, agora sim. IBR Mogi das Cruzes, CNPJ, que também é a chave Pix, 39799-944, e o contra diz 06.
Banco 290, 4 segundos. Agência 0001. Conta corrente 166 165 36 dígito 5. O irmão pode aí também, através das plataformas digitais, estar acertando ao Senhor. Gostaria de pedir que o meu irmão Vitor estivesse orando neste momento, agradecendo ao Senhor por tudo que Ele tem feito por nós aqui, Vitor, e por todo o seu sustento, né? Pelos irmãos que têm sido gratos, têm trabalhado e mantido esse trabalho também, tá? Que você possa agradecer ao Senhor. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado. Que podemos expressar nossa gratidão ao Senhor. Obrigado por o Senhor ter sustentado essa igreja. Que o Senhor tenha deixado cada irmão aqui dando saúde e condições de trabalhar, Senhor. Obrigado por cada um que tem contribuído e ajudado aqui na sua obra, Senhor. Que o Senhor possa estar dando o coração cada vez mais grato a cada um de nós e dando condições para quem ainda não tem condições de participar desse momento. Que o Senhor possa estar concedendo emprego, Senhor, dando condições para participarem conosco, Senhor. Continue cuidando da sua igreja e cuidando de cada um de nós. Eu te peço tudo isso e te agradeço, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. O nome de Deus seja louvado. Tem cuidado de nós, né, irmãos? Feliz em ver nossos irmãos aqui de volta, o Fábio e a Ana Paula. Sejam bem-vindos, né, novamente. Passaram aí por esse período aí conturbado, né, irmãos? Mas graças a Deus estão aqui. Louvado seja o nome de Deus. Romanos capítulo 4, irmãos, vamos ao texto. Romanos capítulo 4. Os irmãos não reparem, estou um pouco resfriado, né? Não sei se é rinite também, de poder pegar essas blusas cheias de poeira dentro lá do armário, e eu tenho rinite, então eu fico todo com o nariz escorrendo. Então não reparem, orem por mim aí no seu lugar, para que eu consiga aqui transmitir a mensagem com clareza, aí principalmente que o irmão venha a entender, tá bom? Porque é um tema muito importante para as nossas vidas, que estamos tratando aqui. Esse é o terceiro sermão do assunto, então é muito importante para as nossas vidas o tema justificação e obras. Estamos aqui com o objetivo de fazer uma harmonização entre o livro de Romanos com o livro de Tiago. O apóstolo Paulo vai nos dizer que somente a fé é necessária para a justificação, correto, irmãos? Somos salvos pela fé, somos justificados pela fé. Porém, se você já leu o livro de Tiago, você percebe que ele acrescenta algumas coisas a mais, né? Ele acrescenta a questão das obras. Então, inicialmente, estamos tratando as cartas de Paulo, a carta de Paulo aos Romanos. E já abordamos aqui o capítulo 3, semana passada, correto? Então, com base no capítulo 3, ficou claro e entendido que a justificação realmente é somente pela fé. Agora vamos ver o capítulo 4, a sequência do texto, a qual já abordamos. Capítulo 4, verso 1 ao 5, 5 versos apenas, tá? Você já abre aí a sua Bíblia. 4, do 1 ao 5. E vamos ler e fazer mais uma oração. Diz o seguinte aqui, o capítulo 4 de Romanos, do verso 1 ao 5. O que diremos, pois, de Abraão, nosso pai, ter obtido segundo a carne? Ele faz uma pergunta. Porque, se Abraão foi justificado pelas obras, ele tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Verso 3. Pois, o que diz a Escritura? O que diz? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. E no verso 5, verso 4, perdão. Ora,
aquele que trabalha não lhe é imputado o salário segundo a graça, mas segundo a dívida. Verso 5. Mas aquele que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé é imputada como justiça. Então, até aqui, vamos orar e buscar o Senhor para que você entenda. Solicite a Deus, irmãos, para que o Espírito Santo haja aqui no nosso meio, nos trazendo o entendimento desse texto. Bom, vamos orar. Eterno Deus, nosso Pai, neste momento, eu quero lhe agradecer pela sua palavra, primeiramente. Agradecer, Deus, porque ela tem sido um pilar, tem sido o nosso norte, o nosso aio, para que possamos, Deus, ter a fé em Cristo, para que possamos ser santificados, para que a nossa comunhão cada vez mais seja fortalecida. Então eu agradeço, Pai, ao Senhor. Eu peço, Deus, nesse momento, que o Espírito Santo me guie, para que haja clareza ao expressar, Deus, as palavras do Teu livro. Que o Senhor me ajude, para que eu transmita, Deus, com sabedoria, para que os irmãos também venham a entender essa doutrina tão elementar para a nossa fé cristã. Que a justificação, mais uma vez, nos traga, Senhor Deus, clareza, nos traga alegria, nos traga certeza daquilo que professamos e cremos. A saber, Deus, Jesus Cristo, que vive, está à sua destra, reinando para todo sempre. Obrigado, Pai. É isso que pedimos e oramos, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Amados, capítulo 4, como você percebeu na leitura prévia, Paulo aqui prossegue com o argumento do sola fide. Em Romanos 4, somente a fé, uma das 5 solas. Ele se volta para o pai de toda a nação de Israel, que é quem? Abraão. Como Abraão foi salvo no Antigo Testamento, irmãos? Como que Davi foi salvo no Antigo Testamento? Porque ele levou o cordeirinho lá e sacrificou? Não. Sabemos que isso são sombras. Eu vi um amigo meu agora postando, que os testemunhas, os adventistas, se eles tivessem um entendimento correto, da lei de Deus, dos mandamentos, seriam 613 mandamentos, porque não conseguem discernir, quais são as leis cerimoniais, as leis civis, das que são leis morais, que representam o caráter moral de Deus. Inclusive, isso responde uma das perguntas lá sobre os 10 mandamentos que eu já enviei para os irmãos. Bom? Então, como Abraão foi salvo no Antigo Testamento? Sola fide, irmãos. Somente pela fé. Nada mudou. Abraão foi salvo pelas obras ou pela fé, você acha? Paulo agora mostra que Abraão foi justificado pela fé, sem qualquer obra humana. E Romanos 4, se você perceber, ele vai ilustrar todo o ensino que já abordamos no capítulo 3. É uma ilustração. Paulo passa a demonstrar o que ele ensinou em Romanos 3, a partir da vida de Abraão. Se você seguir o texto dos versos 6 a 8, ele vai chamar mais uma testemunha, a saber quem? Davi. Ele vai falar sobre Davi. O apóstolo não conseguiria apresentar 2 pessoas mais estimadas no Antigo Testamento do que Abraão e Davi. Ele mostra que esses 2 homens foram salvos somente pela fé. Então, amados, não existe distinção. Quando o assunto é salvação, só existe um meio para que eles sejam justificados. Ou, entende-se, salvos. E esse meio para a justificação se chama fé. Pode colocar o desenho de novo aí da semana passada, Isadora, por favor?
Então vejamos. O desenho já pode deixar no jeito aí, porque eu vou usar. Na hora do dízimo ele veio, né? Eu nem rebelde esse desenho, né? Agora ele apareceu, né? Ele vem na hora do dízimo, mas na hora que ele tem que vir, ele aparece, né? Amados, tudo inicia no desenho aqui aonde? Lá? No final? Qual é a ordem das séries? Tudo se inicia aonde? Na fé. Tá? Tudo se inicia aqui. Para que exista, então, esta obra da justificação em Cristo, através da propiciação e expiação, veja ali a absolução do homem, para que aconteça isso, é necessário exclusivamente, unicamente, a fé. E eu fiz questão de colocar aqui que é dom de Deus, conforme Efésios capítulo 2. Correto? Todos entendem isso, que a fé é dom de Deus? Ou você acha que é uma disposição do homem? Você acha que é algo que o homem tem naturalmente? Como muitos aí dizem, né? Ah, é só crer. Não falam isso para você? É só crer. E quando a pessoa fala é só crer, ela está dizendo que algo que depende exclusivamente de você. Não é dom de Deus. Ah, você precisa se arrepender. Já falaram isso para você? Se arrependa. Qual é a condicionante para se arrepender? Qual é a condicionante? O arrependimento é o quê? Deus que concede. Parece que estudamos aqui, irmãos. Doutrina do arrependimento, hein? Vou ter que voltar para o estudo? Arrependimento é concedido também. É Deus quem fornece arrependimento. Ninguém se arrepende. Senão o Judas teria se arrependido. Senão aquele choro dele, aquele desespero dele, seria caracterizado arrependimento. E foi arrependimento? Judas foi salvo? Claro que não. Então, veja que antes da justificação, a única coisa que está ali relacionada, em primeiro lugar, é a fé. E é justamente isso que aconteceu com Abraão. Imagina que esse boneco aqui seja Abraão. Imagina que esse boneco aqui seja Davi. Qual a diferença deles que viveram no Antigo Testamento para os apóstolos? Em questões de justificação. Existe alguma diferença? Nenhuma. Nenhuma. Aí você pode argumentar e começar as suas objeções. Mas, pastor, a obra redentora de Cristo, ela foi consumada, ela foi feita na Nova Aliança, no Novo Testamento, correto? Ela foi feita no Novo Testamento, está certo isso? Não? Quem acha que não? Quando que Jesus Cristo morreu na cruz? Segundo a palavra, antes da fundação do mundo. Isso está lá em Pedro, tá? Pedro diz isso. Atos, se eu não me engano, vai dizer isso também. Cristo foi morto antes da fundação do mundo. Por quê? Porque já era o decreto de Deus. Tá? Veja então, irmãos, a importância de você conhecer os atributos de Deus, a nossa confissão já vem abordando. Os decretos, estamos até neste capítulo. Somente quando você faz essa sistematização das doutrinas bíblicas, é que você realmente pode entender a justificação. Você pode cruzar com pessoas por aí, dizendo que não, que a justificação só poderia ocorrer na Nova Aliança, no Novo Testamento. Porque no Antigo Testamento, Cristo ainda não tinha consumado a obra. Ele não tinha inaugurado a obra da graça, né, o período da graça. Isso é verdade? Temos sombras no Antigo Testamento, a qual já apontava para essa obra. Porém, como que Deus enxergava o plano de redenção? Deus sendo imutável, Deus sendo fiel, Deus sendo amoroso, analisando quem é Deus, como que Ele olha para esse plano de redenção? Progressivo? Ou concreto?
concluído? Existe alguma possibilidade? Vamos voltar 2.000 anos atrás, ou mais, 3.000 anos atrás. Existe alguma oportunidade, alguma situação que poderia frustrar os planos de Deus a respeito de Cristo morto numa cruz? Como é que Deus olha para uma criança eleita que nem veio ao mundo ainda, podendo ser salvo ou já como salvo? Já como salvo. Então entenda, Deus, por ser o autor dos decretos, por ser aquele que elaborou o plano de redenção, correto? Tudo parte do Pai. Ele olha isso como concluído ou como ociosamente esperando o decorrer do tempo para que cada fato se estabeleça? Concluído. Deus olha já a obra. Imagine um pintor de frente para o seu quadro e o quadro pronto. É assim que Deus olha para todo o plano de redenção na humanidade. Tanto é que temos Apocalipse, correto? Ali já está narrado para nós o que irá acontecer, apesar de ser uma linguagem muito difícil, né? Simbológica, mas querendo ou não, já está ali o que irá acontecer. Existe alguma possibilidade daquilo não ocorrer? Agora pensa nos profetas do Antigo Testamento. Pensa em Isaías 53, 800 anos antes da vinda de Cristo, aproximadamente. Falou sobre algo que iria acontecer. E por que ele foi assertivo? Por que ele acertou tudo o que ocorreria com Cristo? Porque todas as profecias do Antigo Testamento ocorreram e foram concretizadas. Por que, irmãos? Porque era decreto de Deus, porque saiu da boca de Deus. Os profetas não falaram da parte deles. Os profetas falaram da parte de quem? De Deus. Então tudo que sai da boca de Deus não pode voltar atrás. Por quê? Porque ele é imutável. Então quando eu olho para Abraão e Davi, esses homens de fé que viveram no passado, eles eram justificados por uma obra que, apesar da linha do tempo nossa ainda não ter ocorrido, mas para Deus isso já estava certo e realizado. Eu penso em quando Deus elaborou esse plano e, com a concordância de Cristo, ele se dispôs, claro, não poderia ser diferente, em vir à Terra para executar esse plano. Você pensa que eu estou indo concluir algo que já está feito. Vocês percebem? Cristo vindo na forma humana para fazer algo que já estava feito. Isso exalta, irmãos, o tamanho da soberania e do poder de Deus. Cristo, mesmo em vida, mesmo no início, mesmo como criança, ele já havia morrido pelos pecados. Com base em quê? Nos decretos. Os irmãos entendem isso? Os irmãos compreendem isso? Então veja, irmãos, o poder de Deus, como Deus deve ser exaltado diante de nós. Ou seja, a obra da justificação, ela já está concluída para as pessoas a qual lhe apraz, a qual ele quis, a qual ele desejou salvar. E Abraão, então, e Davi mesmo, vivendo no Antigo Testamento, nada se difere de nós. Por isso, vamos entrar no texto para os irmãos perceberem isso. Para responder por que então, mesmo sabendo dos decretos, mesmo sabendo que essa obra já havia sido concluída, por que Abraão e Davi foram salvos? Vamos elaborar aqui a exposição desse texto. Verso 1. Vou ler na NVI agora. Diz o seguinte. Romanos capítulo 4, verso 1. Portanto, então veja que existe aqui uma conjunção, né? Portanto, isso faz ligação com o que, irmãos? Essa conjunção aqui. Com tudo que ele falou no capítulo 3. Então veja então que ele está agora elaborando argumentos práticos, trazendo testemunhos
sobre aquilo que ele disse. Portanto, que diremos do nosso antepassado Abraão? A pergunta aqui trata-se do tema que estamos abordando. O que dizer sobre nosso antepassado Abraão no que tange o tema justificação? O que dizer sobre ele? Lembrando que, como eu disse semana passada, nessa igreja em Roma, os romanos, existiam judeus lá? Judeus prosélitos? Sim. Com base em quê? Você vai lá em Atos, no capítulo 2, você vê todos os povos que se reuniram em Pentecostes. E você vai observar que ali tinham judeus da região de Roma. Ou seja, Paulo escreveu esta carta para trazer as doutrinas essenciais da fé para aquele povo que ainda não conhecia. Você vai ver em Gálatas também muita confusão nas igrejas que se dispersaram ali no Oriente Médio, se eles deveriam ou não, o GCD mandou essa dúvida esses dias, se eles deveriam ou não continuar observando os festivais da lua, os festivais disso, o alimento disso ou daquilo outro, e tinham até uma certa confusão na igreja devido a essas coisas. Eles não tinham ainda as doutrinas bem fundamentadas, como nós temos, irmãos. Então Paulo agora está se preocupando a orientar esses judeus que estão nas igrejas, espalhadas pelo Oriente Médio. Então veja que interessante. Ele trata justamente da justificação, falando de Abraão. Você sabe como que um judeu, ele lida com esse nome Abraão? Qual que é a importância que o judeu dá para Abraão? Um judeu tem Abraão como Deus no céu e Abraão na terra. É o pai da fé. Então o judeu, ele olha para Abraão como uma autoestima tremenda. Tanto é que, se ele era da linhagem das tribos que veio de Abraão, eles iam se considerar paus. Simplesmente pela linhagem, muitos dos judeus. Então, amados, Paulo pega justamente a figura de Abraão. Depois de Abraão, claro, tem Moisés, que eles tinham autoestima, Davi também. Então veja, ele chama Abraão. O que diremos do nosso antepassado Abraão? Você vê que ele se inclui nisso? Por que Paulo fala nosso? Porque ele era benjamita. Ele era da tribo de Benjamim. Ele era judeu também. E ele fala, nosso antepassado Abraão. E o apóstolo aqui confirma seu argumento, usando um exemplo. A sua prova é suficientemente conclusiva, irmãos. Visto que, seja em conteúdo, seja em pessoa, os pontos de correspondência são muito parecidos. Abraão foi o pai dos fiéis. Para que o irmão entenda, se você perguntasse para um judeu, para ele, Abraão foi salvo? Para 2.000 judeus no mesmo local, se você perguntasse, Abraão foi salvo? Você acha que teria algum ponto de dúvida entre eles? Você acha que ia surgir um entre eles e falar, não, eu acho que não. Então é justamente por isso que Paulo chama a figura de Abraão para os seus argumentos. E nós, irmãos, todos nós, devemos nos conformar ao exemplo de Abraão. Assim como Paulo usa ele para essa igreja, também serve para nós. Também isso refreia os judeus. Paulo utiliza Abraão também para refrear os judeus, aos quais não tinham base para gloriar-se de serem filhos de Abraão. Lembra das palavras de João Batista? Quando veio lá, viam muitos judeus de Jerusalém, fariseus. O que ele disse a eles? Sobre a questão da linhagem, sobre a questão de querer ser filhos de Abraão. Destas pedras Deus pode fazer filhos a Abraão. Paulo está fazendo algo similar aqui. Ele está dizendo para esses judeus que estão em Roma, para que eles não tenham motivos algum para se gloriar, pois jamais ousariam atribuir a si próprios
mais santidade do que atribuíam ao santo patriarca, Abraão. Abraão foi justificado gratuitamente. Então sua posteridade, que reivindica uma justiça sua, por direito, precedente da lei, deve cobrir-se de vergonha e ficar em silêncio. Volta ao desenho aí, por favor, Isabel. O que um judeu faz? Para que o irmão entenda. Amados, eu quero que você esqueça um pouco agora isso aqui, tá? Esqueça. Porque isso aqui nós vamos tratar lá em Tiago. Tá? Isso aqui, por enquanto, não entra em cena. Bom? Por enquanto. Mas o que um judeu faz? Ele acrescenta aqui, além da fé, ele acrescenta linhagem, ele acrescenta aqui obras da lei, em si é isso. Eles criam que para que eles fossem salvos, mesmo em Cristo, eles tinham que ter a linhagem dos judeus. E eles também tinham que ter obras da lei. E é justamente isso que Paulo está tentando derrubar. Todo esse sentimento de gloriar-se em alguma coisa. Abraão foi justificado gratuitamente. Então, sua posteridade, que reivindicam a justiça sua por direito, eles dizem, somos descendentes, procedente da lei. Eles devem se cobrir de vergonha e ficar em silêncio. Porque concordam comigo que todo o argumento de Paulo aqui iniciado, chamando Abraão para exemplificar tudo o que ele disse em Romanos capítulo 3, não é motivo para desconstruir tudo isso aqui. Paulo está fazendo como ele estou aqui, apagando todo esse entendimento sobre justificação como acréscimo a qualquer outra coisa além da fé. Agora eu te pergunto, vivemos hoje algo parecido? O que os irmãos acham? Vivemos? Dê um exemplo, irmãos. O que os irmãos já ouviram? O que os irmãos já viram por aí para falar sobre justificação? Por incrível que pareça, ontem, no culto de oração estadual, estava falando com um jovem que conversou com a sua mãe sobre soteriologia. E eu vou falar o que ela disse. Mas os irmãos, acham que vivemos algo parecido com o que foi dito aqui agora? Em quê? Em quê? O que as pessoas acrescentam ali? O que é salvação para as pessoas hoje? Obras? Boas obras? Fazer parte de uma igreja. O que mais? A vontade das pessoas. Dar dízimo também pode ser uma forma. O que o R.R. Soares faz lá? Vocês já viram a exegese que ele faz de Malaquias, daqueles que roubam o Senhor? Aí ele vai lá em Malaquias, usa esse texto, né? Que são ladrões do Senhor. Aí depois ele vai lá para Coríntios e pega aquele texto onde fala que os ladrões não herdarão o reino dos céus. Ou seja, salvação é comprada. Se você dá o dízimo, você é salvo. Então você compra. Então aqui hoje entra. Olha para os irmãos verem como é importante nos dias atuais você conhecer isso. Hoje entra ser membro de uma igreja, correto? Dizimista. O que mais? Aceitar. O que mais? Boas obras, né? Ser uma boa pessoa, né? Ser honesto, né? Ser moral. Vamos colocar aqui, moral. Ser moral. Ter ética também entra, né? Ética. Né? Ética. Olha só, a lista aqui como está grande, hein? Olha a lista como está grande. E o que o apóstolo Paulo está dizendo para nós? É pela?
Tem alguma coisa desses acréscimos aí, irmãos? Em justificação? Amados, hoje uma pessoa me perguntou: o que você acha que é ser reformado? Por que você é reformado? Você sabe responder? Por que você é reformado? Aí você vai falar: porque eu sou calvinista. É só por causa disso? Não, irmãos. Vai muito mais além dos 5 pontos do calvinismo. O primeiro ponto elementar é justificação apenas pela fé. É por isso que somos reformados. Porque cremos na justificação apenas pela fé. Esse é o principal ponto. Isso entra as 5 solas. Isso entra também ser reformado, crer nas confissões de fé. Ser reformado, irmãos, é também crer no princípio regulador do culto. Ser reformado é olhar para os 10 mandamentos e entender que eles são aplicáveis hoje em nossas vidas, dentre outros fatores. Estar em uma igreja denominacional, histórica, como nós. Não estudamos a história aqui dos batistas? Bem resumida, mas já estudamos. Ainda vamos estudar mais. Então isso é ser reformado. Mas o ponto-chave é esse. E ele diz, irmãos, ainda, no verso 2: se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem que se gloriar. Mas não diante de Deus. Olha só. Porque se Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar. Paulo responde à pergunta que ele fez no verso 1, porque no verso 1 era uma pergunta. Portanto, que diremos do nosso antepassado Abraão? E ele responde: se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ou seja, acrescentou alguma coisa aqui, ele tem algo do que se gloriar. Então Paulo está respondendo: se Abraão pudesse ser suficientemente bom para encontrar aceitação diante de Deus, entra aquela questão da moralidade, através de suas próprias obras, ele poderia se gloriar da própria bondade humana. Você já pensou essa cena no dia do juízo? Você se comparecendo diante de Deus, no tribunal de Deus, e falar: eu sou salvo, eu quero aquela fila ali, da direita de Cristo. Por quê? Porque eu fui bom. Porque eu busquei Cristo. Porque eu tenho condições. Concorda comigo que é uma maneira de se gloriar em si mesmo, trazer para si condições para que você seja salvo? Paulo está dizendo exatamente isso. Se Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar. É isso que está escrito na sua Bíblia? Mas tem uma vírgula. O que ele diz depois da vírgula? Mas não diante de Deus. A frase aqui nos indica de forma conclusiva a impossibilidade, olha só, de autojustiça diante de Deus. Ninguém se autojustifica. Ou seja, acrescentar qualquer coisa aqui, irmão, isso é um erro, isso é heresia, isso não existe biblicamente falando. Olha só como é claro, mas não diante de Deus. Ou seja, nada pode ser acrescentado nesse estado do homem, somente algo que vem de Deus. Por isso que o tema da mensagem hoje aqui é os meios da justificação. Eu falei no plural, os meios, justamente para abordar os erros também, os possíveis meios. Mas na real, só existe um, que é a fé. Esse é o único meio. Esse é o único meio. A frase indica
a impossibilidade de autojustiça diante de Deus. Ele dá o título de gloriar-se. Quando pretendemos ter algo propriamente nosso, que no juízo de Deus mereça recompensa, quem dentre nós reivindicará para si algum mérito, quando mesmo foi negado a Abraão? Concorda que foi negado a Abraão qualquer senso de autojustiça? Concorda que na palavra de Deus Abraão não teve nada de autojustiça, somente a fé? Imagina você. Imagina você. Quantas pessoas você conhece que acham que são justificadas porque fizeram mal, ou porque estão fazendo mal? O menino que eu estava conversando, que eu citei aqui ontem, lá no Cabuão, a mãe dele acredita no quê? A salvação é algo que está em um lugar. E geralmente esse lugar é dentro da igreja. A salvação está nesses lugares. Então, se você está na igreja, está buscando dentro da igreja, seguindo uma vida ali constante, né, na igreja, aí você é salvo. Aí ele perguntou, mas se a pessoa desvia e sai da igreja? Aí vai falar, aí perde a salvação. Gente, que parece, para você, talvez pareça que é simples. Mas eu te garanto que mais de 50% ou 60% dos cristãos brasileiros, eles creem nisso. Vocês sabiam disso? Mais de 60% dos cristãos brasileiros, eles creem nisso. Como? Eu não sei. Na verdade eu sei, né? Mas eu vou dizer que eu não sei. Porque tem algo mais claro do que isso? Tem algo mais claro do que isso? Então cresce a importância, porque sabe qual é o nome disso aqui? Eu falei semana passada. Qual é o nome disso aqui? Isso aqui é o Evangelho. Cresce a importância de você pregar o Evangelho. Você tem que pregar o Evangelho. Para quê? Inclusive para crente. Para crente. Porque existe como você ser salvo sem que esse processo seja entendido. Por que você acha que quando veio o Rodrigo e o Edson aqui na frente, nós perguntamos, o que te faz pensar que você é crente? Por que você acha que é crente? Sabe qual é a resposta aceitável? Isso aqui. É essa que tem que ser a resposta. É essa que tem que ser a sua resposta. Quando as pessoas perguntarem, você é crente? Sou. Por quê? Porque sou um miserável pecador que não tenho mérito algum, sou incapacitado em todos os quesitos para se obter algum tipo de salvação para a minha vida. Por isso eu creio em Cristo, por isso eu creio que Ele morreu no meu lugar, foi a propiciação, sendo Deus em forma de homem, no meu lugar, para que os meus pecados fossem imputados nele e eu fosse absolvido. Por isso que eu sou crente. Isso é justificação pela fé. Nada. Então começa de um senso, perceba o primeiro senso, da sua nulidade. Você tem que retirar o seu eu, retirar as suas mãos, tudo que você tem que tirar de jogo. Isso é justificação pela fé, irmãos. Abraão era quem? Antes de Deus chamá-lo. Aonde ele estava? De que forma ele vivia? Você já fez algum estudo sobre Abraão? Como que ele vivia? Como que os pais dele eram? Terá? Eles criam o quê? Idólatras, pagãos. Que obras que Abraão teria? Que obras você acha que teve? Nenhuma. Nenhuma. Nesse ponto aqui não existe nada. Somente a fé. Só a fé. Só a fé. E ele continua, não diante de Deus. Verso 3 agora. Paulo faz mais uma pergunta. O que diz a Escritura? O que diz a Escritura? Abraão creu em Deus. E isso lhe foi acreditado como justiça. Na sua Bíblia está entre aspas? Não? O correto é entre aspas, porque ele está fazendo aqui uma citação do Antigo Testamento. Que parte do Antigo Testamento é essa? Alguém sabe? Gênesis 15, verso 6. Então Paulo está aqui aplicando o princípio dos reformadores. Interpretar Bíblia com
Olha só. Paulo agora apela para o Antigo Testamento para embasar a razão dos seus argumentos, afirmando que a justificação sempre foi pela fé. Como um advogado que apresenta provas diante de um tribunal, assim Paulo cita Gênesis 15, verso 6, como base para toda a sua argumentação. Põe para a gente aí, Isadora. Gênesis 15, 6. Abraão creu e teve obras. É isso que está escrito? É isso que está escrito? Não. Ele somente creu no Senhor. E isso lhe foi creditado como justiça. Apenas creu. Quem deu a fé para ele? Deus. Só isso, irmão. Tem segredo. Por que as pessoas complicam? Por que as pessoas complicam? Quantas maneiras existem aqui, hoje em dia, para acrescentar a lei da fé? Quantas? Como eu disse, a lista ali dava para ir embora. Falar um monte de coisa. Um monte de coisa. Algumas igrejas falam, se você não fala em línguas, se você não rodopeia, você não tem Espírito Santo de Deus. Né, mano? Não é isso? Então, se eu não tenho Espírito Santo de Deus, eu sou salvo? Segundo a Escritura? Eu sou salvo? Não. Então, eu tinha que colocar na lista lá, rodopiar, falar em línguas, né? Dar cambalhota. O que mais? A lista vai embora, irmãos. Então, veja como a palavra de Deus é viva. Veja como a palavra de Deus é totalmente aplicável nos dias de hoje. Repito, pode parecer fácil, simples para nós. Porque afinal você está numa igreja batista reformada, porque você crê nisso, né? Porque você já teve esse entendimento. Mas, irmãos, não devemos guardar a verdade somente para nós. Devemos pensar em propagá-la aí fora. Talvez você tenha parentes que não creiam nisso. E você deve sim se preocupar com a salvação dele. Porque a pergunta é, quem não crê nisso? Porque está dizendo que a salvação, a justificação é somente pela fé. E a pessoa está acrescentando mais coisas. A pergunta é salva? A pergunta é salva? Se é somente pela fé? Qual que é o antônimo disso que estamos aqui abordando? Qual que é o contrário disso aqui que estamos abordando? Paulo é claro, é somente pela fé. Ele disse, pois que diz as Escrituras, citou esse texto de Gênesis 15, 6, creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Esse versículo é a justificação, é o ato pelo qual Deus acredita a sua perfeita justiça à conta espiritualmente falida do pecador e culpado e condenado que crê em Cristo. Estamos todos espiritualmente falidos diante de um Deus santo. Romanos 3, 23. Se Deus retirar, vamos supor que isso aconteça. Eu sei claramente que isso não é só para ilustrar o que eu quero falar aqui. Se Deus retirasse a fé de você, o que sobraria? Quem você seria? Qual era a sua condição? Qual seria a sua condição espiritual? Sem a fé que Deus te deu. Oi? Falido. Espiritualmente falido. Condenado. Destituído da glória de Deus. Tudo que ele falou na semana passada, que nós falamos em Romanos capítulo 3. A única coisa que te habilita, irmão, estar aqui, ter a vida eterna, é a fé que o próprio Deus te deu. Será que você deve ser grato? Será? Será que assim, analisando e refletindo na justificação pela fé, seu coração começa a ser constrangido e compelido para adorá-lo? Será que vir a um culto é penoso quando você analisa a justificação pela fé? O que seria de você sem a fé?
É aí que nós começamos a pensar que tudo que nós fazemos para o Senhor, na verdade é Ele mesmo que gera em nós. Por quê? Porque é uma forma que temos de gratidão por aquilo que Ele nos concedeu gratuitamente. Amados, eu não consigo pensar na minha existência longe de uma igreja. Não consigo. Não consigo. Eu não consigo imaginar a minha existência nesse mundo longe da comunhão com outros santos. Eu não consigo. É impossível. Isso é uma questão que não entra nem em cogitação nos meus pensamentos. Eu pergunto, e no seu? Por que uma pessoa tem dificuldade para congregar numa igreja? Qual que é a dificuldade que a pessoa encontra em ter comunhão com outros santos? Talvez a resposta esteja aqui para nós. Amados, Atos é bem claro, aqueles que criam na mensagem do Evangelho eram batizados e eram acrescentados. Na onde? Na igreja. Estar numa igreja, ter prazer numa igreja, trabalhar numa igreja, é consequência de ser salvo. Mas eu vou falar isso depois, tá? Depois. Para que isso aconteça, a salvação é somente a fé. Não possuímos nenhum mérito que nos coloque em posição de direito diante de Deus. Ninguém pode chegar diante de Deus e dizer: eu tenho direito disso ou daquilo outro. Ninguém. Na justificação, Deus toma a sua própria justiça que está em Cristo e imputa na nossa conta. Então veja, é uma transferência de justiça. Deus pega a justiça a qual Ele consumou em Cristo, a qual Ele derramou a sua ira, derramou a sua justiça em Cristo, e daquilo Ele passa para outros. Quem? Os eleitos. Que direito nós temos então? Qual é o seu motivo para bater no peito e dizer: eu sou salvo? Quantos crentes que eu conheço que se vangloriam da sua salvação? Você conhece algum? Que se vangloria? Temos motivos para vanglória? Quantos crentes você conhece que fala: não, mas eu sou salvo? Qual é a base da certeza da sua salvação, meu filho? Não, porque eu estou na igreja, eu sou convertido há não sei quantos anos. Está acrescentando ou não está acrescentando coisas naquele texto? Temos que entender isso, irmãos. Essa é a transação realizada pela fé. No livro da vida, ao lado do nome dos eleitos, sabe o que tem que estar? Justificado em Cristo, justificado em Cristo. Deus tem que abrir o livro da vida e olhar lá: Maria, justificada em Cristo. Ana Paula, justificado em Cristo. Victor, justificado em Cristo. É a única forma de você ser salvo. O livro da vida tem que estar lá, a sua conta paga, a sua fiança paga por Cristo. Senão, não existe salvação. É o único meio, a única forma. Você busca esse Cristo? Você é grato a esse Cristo? O que essa fé que você diz gera no seu coração? Qual é o sentimento que você tem aí no seu lugar quando eu falo sobre isso? Qual é? Essa é a sola fide, o fundamento para a transferência de justiça para a nossa conta. Não é simplesmente a fé, mas é somente a fé. Paulo nos diz: pois que diz as Escrituras? Creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. A justiça é a imputação legal da justiça de Deus à conta de Abraão. E foi feita exclusivamente com base na fé salvífica. Olha o comentário de Teodoro de Beza. Já ouviu falar de Teodoro de Beza? Ele era francês, um dos reformadores também do século XVI.
Abraão não foi justificado e feito o pai dos crentes por qualquer uma das suas próprias obras. Não foi por causa disso. Quer anteriores ou posteriores à sua fé em Cristo, como lhe foi prometido, mas puramente pela fé em Cristo, ou o mérito de Cristo, foi imputado a ele pela fé para a justiça. Portanto, todos se tornam filhos de Deus e são justificados não por suas obras, quer anteriores ou aquelas que são posteriores, que acompanham a sua fé, mas somente a fé no mesmo Cristo. Põe o desenho de novo, Zadó. O que eu estou querendo dizer? O que acontece, irmãos? Na verdade, e eu falo porque eu já incorri nesse erro. Eu já incorri nesse erro. Tem uma coisa desse processo todo aqui, que às vezes não é perceptível. Quantas pessoas você conhece que já falou, eu não tenho certeza da minha salvação? Quantas pessoas você conhece? Com base em quê? Que as pessoas julgam a certeza deste ato. Por causa daquilo. As pessoas não enxergam aqui resultados. Correto? E quando eu não enxergo resultados, eu quero transferir isso aqui, presta atenção, para onde? Para cá. Eu te pergunto, o que uma coisa tem a ver com a outra? Ah, pastor, quem é salvo vai apresentar algum resultado. Tem certeza? A Bíblia sempre fala isso em todos os casos. Tem certeza? É necessário, em todos os casos, ter as obras para ser justificado? Está vendo onde mora o erro? Está vendo onde mora o erro? Irmãos, esqueçam o resultado da vida. Estou falando disso. Porque inconscientemente, talvez você esteja transferindo aquele resultado para a condição. E qual que é a única condição aqui? Acabou. Qual tipo de fé? Uma fé que confia, uma fé que se entrega, ou você acha que Deus vai transformar todas as pessoas em Jonatas Edwards? Você não crê que pode ser que tenha um irmãozinho que tem uma fé tão pequenininha que dificilmente você enxergue na vida dele salvação, mas isso significa que ele não é salvo e justificado? Fé pequena, salva? Ou não? Sim. Então, nós incorremos esse erro muitas das vezes. Por quê? Nós gostamos de ler, né? Os reformadores, gostamos de ler John Bunyan, né? Jonatas Edwards. Aí você já começa a estabelecer padrões. Cuidado para você não colocar padrões aqui, ó. Aqui não existe padrões. Aqui não existe condições. Aqui tem somente o quê? Fé. Somente fé. E aqui, que tipo de fé? Não sei. Pode ser uma fé pequena, pode ser uma fé grande, pode ser uma fé média, pode ser uma fé, sei lá, que seja entre a pequena e a grande, pode ser uma fé que seja entre a grande e a média, não sei. Não sei. Então cuidado para você não ficar colocando condições aqui além da fé, tá? Que são resultados. E muitas pessoas incorrem nesse erro. Eu vou trazer exemplos. Talvez você já esteja pensando em. Verso 4. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Ou está na sua Bíblia, ora, aquele que faz qualquer obra, né? Paulo continua afirmando que todos os esforços humanos para obter justiça própria através do cumprimento da lei é inválido.
Ou, vamos lá, porque ele disse que aqui a justificação, ela é uma... A justificação, ela é uma dádiva. Quem falou para Paulo? Dádiva. Então, quando eu falo que alguma coisa é dádiva, eu posso falar, Vitor, você trabalhou o mês inteiro. Então, ó, tá aqui o meu favor por você, tá? Muito obrigado. Seu salário. É um favor que ele me fez? Trabalhando? Então o nome não seria dádiva. O nome não seria dom, o nome não seria favor. O nome seria salário. Ou seria dívida. Porque quando o trabalhador trabalha o mês inteiro, o empregador, ou seja, o dono do negócio, ele fica na dívida, certo? Se ele não pagar aquele mês que trabalhou, como é que o trabalhador vai trabalhar no próximo mês? Emburrado, bicudo, ou nem vai, né? Já foi na justiça logo. Então, ele está dizendo justamente isso, o apóstolo Paulo. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor. Ora, se a justificação é pelas obras, então o nome que estamos dando aqui não é favor. Está errado. Deveria ser dívida, obrigação. Deveria ser outra coisa. Estão entendendo? Olha lá, mas como dívida? Se uma pessoa pudesse fazer qualquer obra perfeitamente para receber a justiça de Deus, a justificação não seria um dom, mas um salário conquistado. E muitos acham isso. Que a salvação, ela é conquistada e não recebida gratuitamente. Conhece pessoas assim? Quantos crentes você não conhece assim? Estão dentro dos parâmetros bíblicos, irmãos? Não estão. Então Paulo está derrubando qualquer senso de mérito na justificação. Tudo que Paulo argumentou em Romanos 3, e agora utilizando o exemplo de Abraão, gira em torno da dádiva recebida. Essa palavra é chave, irmãos. Dádiva recebida, favor imerecido. Tudo isso é graça. Justificação é graça, irmãos? O que você acha? Fé é graça? O que você acha? Graça é o conjunto da obra. Período da graça. Qual que é o período da graça? É o período onde ocorreu a justificação. É o período onde Cristo pagou o preço. Onde o Espírito Santo foi despejado sobre os crentes, os eleitos. Esse é o período da graça. Essa é a nova aliança firmada no sangue de Cristo, a qual celebramos na ceia do Senhor. E no Antigo Testamento? Tinha ceia? O que vocês acham? Tinha esse sacramento no Antigo Testamento? A Páscoa. A Páscoa. A Páscoa era uma prefiguração, porque lembra lá do Êxodo? Sangue nos umbrais, os primogênitos mortos. Você acha que tudo isso é coincidência, irmão? Você acha que tudo isso é por acaso? Tudo isso era sombras daquilo que viria, daquilo que celebramos hoje. Ou seja, a Páscoa no Antigo Testamento foi substituída pela ceia. É o sacramento que nós cumprimos hoje. E o batismo? Substitui o quê? Circuncisão. Circuncisão. Então os irmãos precisam estabelecer essas conexões para entender o aliancismo progressivo ao qual nós cremos. Tá? A teologia bíblica batista reformada, ela gira em torno disso que eu estou falando para os irmãos. Ver essa progressão na história até que se cumprisse Cristo. E depois de cumprido, o que ficamos? Aí você vai entender o sábado. Porque hoje que passamos para o domingo? Porque acreditamos que o dia do sábado, o sábado, ele foi concluído em Cristo. E ele ressuscitou no domingo. Então nós entendemos que o dia em que ele ressuscitou, sim, por estar no pecado, aí nós observamos o dia que Cristo cumpriu. Que ele ressignificou o que a Bíblia traz sobre os encontros da igreja, a igreja primitiva. Aí vemos que era tudo no primeiro dia, tudo no domingo. 1 Coríntios 16, verso 1 e 2 fala, o apóstolo Paulo, quando vocês se reunirem no primeiro dia da semana, é sábado? Não, então vocês veem que eles transferiram, houve essa mudança, tá?
Depois veio Constantino, o governador, imperador de Roma, e ele oficializou como o domingo. Ele legalizou isso, colocou como lei. Tá? Mas não foi ele que partiu, não partiu dele. A igreja já vinha se reunindo aos domingos lá há muito tempo, desde a ressurreição de Cristo. Toda a discussão aqui, irmãos, é sobre a raiz da salvação, exclusivamente. Já afirmamos que a discussão aqui não é sobre como nós devamos regular as nossas vidas, mas antes se preocupa com a salvação. O argumento do apóstolo Paulo aqui em Romanos capítulo 3 e capítulo 4, amados, é parte dos opostos, ou seja, que Deus não comunica a justiça como dívida, mas concede como dádiva, tá? Tem um desenho que eu fiz da raiz, aí eu deixei mais bonitinho, semana passada eu fiz. Põe aí pra gente, por favor, Isabel. E vamos entrar no quinto e último verso. Olha a raiz da justificação aí. Existem os meios, né? Pela graça, é graça de Deus, o conjunto da obra é graça. Isso está no verso 24 de Romanos, capítulo 3. Através da fé, lembra lá das preposições? Pela graça, através da fé, em Jesus Cristo e sem obras da lei. Essa é a raiz da justificação. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Amados, pela graça. Porque aqui pode confundir você. Você pode pensar, ué, mas não era só pela fé? Agora entrou 4 pontos. O André está ficando maluco. Calma, irmão. Pela graça, conjunto da obra. Através da fé. Beleza, a fé você. Não, beleza, a gente está ali. Somente a fé. Mas a fé é a pessoa de quem? De Cristo. Tá? E sem obras da lei. Aqui é uma negativa. Por que é uma raiz? Por que é um meio de justificação? Porque está inserido. Não existe justificação através de obras. Não existe. Tá? Esse desenho aqui é para a sua vida, irmão. É para a sua vida. Essa é a raiz. Conforme Romanos capítulo 3. E eu dei todos os versos aqui, depois você pode até conferir. Vou mandar no grupo depois, tá? Amados, essa é a raiz da justificação. Essa é a raiz. Se você crê em alguma outra raiz que sai aqui, você é um herege. Que tipo de salvação é essa que você crê? E ó, sai raiz daqui, sai daqui, sai daqui, sai pra lá, sai um monte de raiz. Essa raiz de alguns crentes aí, ela é tão grande que a árvore deveria ser aquelas dos Estados Unidos, como é que é? Sequoia, né? Sequoia, né? Sequoia. Não dá nem pra tratar, então larga, galera. A raiz, isso é brincadeira, né? Verso 5. Todavia, o apóstolo Paulo continua dizendo: aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é acreditada como justiça. Olha só. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é acreditada como justiça. O que ele está querendo dizer para nós aqui? Será que pode existir, uma retórica que eu estou fazendo, será que pode existir alguém que não trabalha, que não apresenta nada e possa ser salvo? Com toda a certeza, com absoluta certeza. Senão o texto estaria mentindo. E eu estou olhando para a cara de vocês, vocês estão assim meio que, né? Porque conceitos errados estão sendo tirados, irmãos. Conceitos errados. Exemplo? Põe Mateus 27, verso 44, por favor. Olha só, irmãos. O trabalho, né, de uma pessoa. Veja só. Mateus 27, verso 44. Aqui.
Igualmente o insultavam os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Aqui é o relato, irmãos, do evangelista Mateus, sobre os dois ladrões. Os dois, tá? Os dois. Marcos, capítulo 15, vai dizer a mesma coisa. Que os dois insultavam a Cristo. Ou seja, vem comigo aqui, irmão. Pega a vida inteira desses ladrões. Que tipo de trabalho que eles ofereceram para Deus? Que tipo de obras que eles tinham? Das trevas. Beleza? Agora Lucas. Oh, Lucas! Se não fosse Lucas, porque ele é o único que relata, né, a obra mais completa da crucificação e cita os ladrões. Lucas 23, do 39 ao 43. Um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava insultos. Você não é Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Tinha fé, filho. Mas eu li lá em Mateus e falei de Marcos que quem estava fazendo isso era só um? Eram os dois. Só que nesse momento aqui, Lucas só apresenta um continuando falando. Não significa que o outro não tenha falado antes. Mas neste momento, em loco, apenas um está se pronunciando. A pergunta que eu faço ao texto, olhando os evangelhos sinópticos, porque a Bíblia se interpreta com Bíblia, correto? Por que o outro se calou? De uma hora para outra. Por que um ficou? Parece Nicodemos, né? No diálogo. Ficou quietinho. Olha a continuação do texto. Mas o outro criminoso o repreendeu. Opa! Ele estava insultando Jesus até pouco tempo. Agora ele está repreendendo o outro criminoso. Dizendo, você não teme a Deus? Nem estando sob a mesma sentença do século. Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Você está começando a perceber o senso dele sobre obra e autojustiça? O que está acontecendo aqui? Cadê a autojustiça desse ladrão? Você consegue perceber sinais de arrependimento na vida desse ladrão? Mas esse homem não cometeu nenhum mal. Olha que maravilhoso, 42. Então ele disse, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Olha a resposta do Deus vivo. Jesus respondeu, eu garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Que tipo de obras esse ladrão teve? Quais foram as obras? Teve obra? Então eu volto à pergunta. É necessário apresentar algum tipo de obra como resultado da justificação para falar que você é salvo? Falando de justificação, raiz da justificação. Aqui está um exemplo. Entendeu o que eu falei agora, minha filha, sobre as crianças? É isso. É isso. Quais crianças que são salvas, irmãos? E nossa confissão de fé fala isso, tá? Quais crianças que são salvas? As eleitas. As eleitas. E ser eleito é Deus fazer isso que ele fez com a mão na cruz. Ele tem condição para fazer isso? Tem? Tem. Totalmente livre para poder fazer isso. Imputar a fé por uma criança que seja justificada em Cristo. Como ele também não pode dar a fé. Isso ele faz soberanamente. Agora, e o outro lado na cruz? Que os dois estavam iguaizinhos, momentos. Questões de minutos. Eles estavam insultando a Cristo, os dois. Por que será que tem esses relatos nas Escrituras, né, irmãos? Estão começando a entender? Toda a reforma se resume na recuperação do Evangelho de Cristo. Se somos batistas reformados, é porque olhamos para trás e resgatamos esses princípios.
E toda a reforma, sabe por que surgiu a reforma? Justamente por causa disso. Da justificação, sabia? O ponto, o eixo da reforma protestante se chama justificação somente pela fé. Somente pela fé. Esse é o eixo da reforma protestante. Aí você vai pelas igrejas aí, não é somente pela fé. Aí eu te pergunto, comemora a reforma protestante? Comemora. Grande incoerência, né? Grande incoerência, né? Como o homem pecador pode ser justificado diante de um Deus santo? Como os pecadores podem ser recebidos por um Deus santo? A dobradiça sobre qual toda religião gira, disse João Calvino, é a doutrina da justificação pela fé. O que Calvino quer dizer? Tudo aquilo que você entende da Bíblia, tudo aquilo que você crê na Bíblia, se não estiver edificada sobre essa raiz, como você põe a raiz de novo aí, se não estiver sobre essa raiz, você crê em palha. Você crê no Deus gerado pelo seu entendimento, pela sua ideia. Esse é o fundamento. Esse é o fundamento, não existe outro. Isso é evangelho. É isso aqui. Não existe nada fora disso. E olha que ele pega um exemplo de Abraão, de Davi. Quantos mil anos tinham se passado? Batizando? Você vai se batizar? Né? Se Deus quiser, né? Você tem que entender isso aqui. Esse é o eixo da sua fé, né? Esse é o seu ponto de partida. E a igreja vai te questionar sobre isso. Por que você acha que você é crente? Aí você vai responder com esses princípios. Coisa que eu não fiz, acho que ninguém nessa sala fez. Quando se batizou. Né? Que maré mansa, né? Que coisinha fácil, né? Só preencheu um cartãozinho lá e mandou você para a água. Graças a Deus Ele teve misericórdia com você e você chegou ao entendimento, né? Depois. Tudo gira em torno dessa doutrina central. O campo de batalha na reforma foi a justiça de Deus, que era dada ao pecador culpado. É pela fé e pelas obras, ou é somente pela fé? O que se passava naquele momento da reforma protestante? A Igreja Católica Romana sustentou o que era um complexo labirinto de fé e de obras. Você, meu querido, quer entender mais sobre o catolicismo? Esse é o seu ponto forte, essa é a sua lança, que tem 3 quilômetros de extensão. Essa é a sua arma para derrubar tudo que existe no catolicismo romano. Justificação somente pela fé. Vou explicar o porquê. Fica atento então aí. Roma afirmava o quê? Que era necessário crer e observar as obras da lei. Roma acreditava nisso. Que era assim, tinha que ter a fé, mas tinha que ter algumas coisitas a mais. A justificação exigia o sacramento do batismo. Quantos crentes você acha, você que conhece, que se não for batizado nas águas, ele diz, não é salvo? Então falaram que o batismo, sacramentos, são condições para ser salvo, é acrescentar coisas antes ali, junto com a fé. Entende? Os romanos, o catolicismo romano, eles falavam isso. A justificação exigia, condicionante, o sacramento do batismo. Por isso que levava a criancinha lá e batizava. Tá? A membresia na igreja também tinha que existir, senão não era salvo. A confissão de pecados a um padre também tinha que existir. A compra de indulgências, ou seja, se você não comprasse aquelas coisas que eles vendiam, você não era salvo. Tem igreja aí evangélica que se diz protestante que vende indulgências hoje? Já viram o feijão lá? Tudo isso é indulgência. Tudo isso é indulgência.
passaram um determinado tempo no purgatório. Já ouviram falar de purgatório? Já ouviram? Quem aqui foi católico? Só eu, Isadora, ele, o Fábio. E assistir às missas. Tudo isso era exigência condicionante para você ser salvo, justificado. E assim prosseguia. E não era dada justiça suficiente ao pecador. Olha só que absurdo. Olha o que eles afirmavam também. Algo que chamamos de acúmulo de obras. Já ouviram falar disso? Você é tão piedoso, você leva uma vida destacada como um crente, que você acumula obras. É como se tivesse um baú gigantesco no céu e você vai acumulando essas obras. Mas calma lá. Roma afirmava que para que a justiça fosse consumada, era preciso fazer uso de um suposto tesouro, de mérito no céu. Ou seja, você só poderia ser salvo quando você tivesse esse acúmulo de tesouros no céu. Você tinha que ter obras acumuladas para dizer que era salvo. Ou porque você acha que Martinho Lutero estava lá de joelho, subindo aquela escadaria lá. Era um ato de penitência para tentar apagar algo que ele fez e tentar acumular alguma coisa no céu. Uma tentativa frustrada. Roma insistia, que aqueles que já foram para o céu, presta atenção, irmãos, e que tinham muita justiça extra, para acrescentar ao seu depósito de tesouro celestial. Essa justiça excedente estaria disponível para compensar o que falta aos pobres e vacilantes pecadores como você e eu. É aí que entra algo que chamamos intercessão dos santos. Já ouviu falar isso? Intercessão dos santos? Por que os católicos creem lá na Virgem Maria, fazem oração para a Virgem Maria, creem lá no Pai Cício lá, e faz oração para o Pai Cício? Por quê? Porque eles olham para essas figuras, em termos de justiça, eles olham como se eles acumulassem tanta justiça no céu, tantas obras meritórias, que eles já estão lá e sobrou. Aí eles podem fazer o quê? Começar a ajudar. Toma, Fábio, um pouquinho para você, toma lá um pouquinho para você também um pouco, porque está muito fraco. Lá está sobrando. É por isso que eles vão pelos mortos, irmãos. Orar pelos mortos também entra a questão do purgatório, que é teoricamente um inferno, só que temporário. E que essas obras excedentes podem passar também para esses que estão lá no inferno. E eles saírem de uma maneira milagrosa desse purgatório e saem para onde? Para o céu! Olha que absurdo. Aí eu pergunto para vocês, eles têm embasamento bíblico? Tem, só que distorcido. Olha só o embasamento para acúmulo de obras e também o purgatório. 1 Coríntios 3, verso 11 a 15. Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Tudo bem. Se alguém constrói sobre esse alicerce, aqui que começa. Aqui que começa. A exegese falha, totalmente destruída. Se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, aí é o patricício, né, a Virgem Maria. Quem constrói com ouro, com prata e pedras preciosas, é somente os santos. Tá? Aqueles, os super santos. Madeira, feno ou palha. Aqui você percebe que já começa a cair o padrão, né? Madeira, feno e palha. Eles já caracterizam as pessoas que não têm tantas obras, que estão em terra. Aí precisa pegar emprestado com quem tem ouro, com quem tem prata e pedra preciosa. Continua. Sua obra será mostrada. Olha lá. Porque o dia trará luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra
Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, aqui que entra o purgatório, tá? O prejuízo, você não teve obra suficiente, então você foi para o purgatório. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Aí um vazamento para o purgatório, que eles usam, totalmente distorcido, que se pegar o contexto, se você fizer uma análise correta do texto, você vai ver que não tem nada a ver com isso que eles estão falando. E você vê que as obras ali, por serem caracterizadas por ouro, prata, pedras preciosas, madeira e feno, eles já começam a categorizar cada um dos indivíduos. É exatamente isso, irmãos. Aí eles falam da intercessão dos santos. Tem embasamento bíblico? Dizem que também tem. Assim, se esses outros meios de graça não fossem suficientes, uma justiça adicional poderia ser extraída do tesouro de mérito. Ou seja, daquele que já está no céu, está sobressalente lá, está sobrando lá obras, aí ele pode conceder. Eis o motivo das devoções em santos, romarias. Já viram as romarias? Por que você acha que eles fazem romaria? Porque eles acham que através daquele ato lá de devoção para o santo, eles vão receber alguma coisa deles. Vocês veem isso ou não? Peregrinações, gente que anda aí dias e dias a pé para se obter do tesouro do mérito santo o favor para ser salvo. Aí eles usam Tiago, capítulo 5, versículo 16, para orar pelos mortos, orar para que o santo venha, tire lá do purgatório. Olha, ele tira só obra de madeira e de palha, vai dar uma pedrinha preciosa para que ele possa ir lá e subir para o céu. Sabe por que eles oram pelos mortos? Por causa disso aqui, ó. Portanto, confesse seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, inclusive mortos, para serem curados. A oração de um justo, aí eles põem os santos, os super santos, é poderosa e eficaz. Olha o absurdo. Quem que é justo? Quem que é santo? Todos aqueles que creem em Cristo. Tem diferença da sua justificação, Pablo, para a justificação da Virgem Maria? Tem diferença da sua justificação, José, para a justificação de Pedro? Nenhuma. A mesma fé, o mesmo batismo, o mesmo Espírito. Então, onde entra essas coisas? Na Igreja Católica Romana. Por isso que surgiu a reforma. Agora vocês entendem a indignação de Martinho Lutero? Você entende o porquê ele pregou as 95 teses na parede da igreja, na porta da igreja? Por causa desses absurdos. Por causa disso, irmãos. Mas mesmo tudo isso não necessariamente seria o suficiente para os católicos romanos. Mesmo até o último suspiro do pecador, no leito de morte, o padre se apressava para administrar os últimos ritos em esforço, de horas para se obter justiça para a conta do pecador culpado. Já viu isso? O camarada está lá doente, nas últimas, o que o padre faz? Talvez você já viu em filme isso. O padre vai correndo lá para orar, para ministrar alguma coisa, para tentar acumular alguma coisa para que ele vá para o céu. É um último esforço. É uma última tentativa. E é necessário? Somente a fé. Ainda hoje Roma faz esse acréscimo. Ainda hoje os católicos romanos incorrem nesse erro. Amados, eles acrescentaram a oração à Virgem Maria e aos santos para que tenhamos acesso ao Senhor Jesus Cristo. Muitos dizem que não é possível ter acesso a Jesus Cristo sem passar por Maria. Porque eles colocam ela como uma super crente, uma justificação diferenciada. Creia se quiser, irmão. Sei que é difícil crer nisso, mas é a verdade. Você que tem parentes católicos, você vai saber disso. Mas ainda não há justiça suficiente
suficiente disponível, irmãos. Você sabe por quê? Porque nenhuma gota de retidão pode ser dada através de qualquer um desses meios de justificação. Sabe por quê? Isaías 64:6 colabora com o que Paulo disse em Romanos 3. Olha só, Isaías 64:6. Somos como? Somos. Isaías se incluiu nisso? Sim ou não? Isaías é santo? Justificado? O que você acha? Somos impuros. Todos nós. Todos nossos atos. Olha cá, olha para cá. Todos os nossos atos de justiça, todos são como trapo imundo, ou trapo de imundícia. Murchamos como folhas, e como vento, as nossas iniquidades nos levam para longe. Como eu posso chegar diante de Deus e falar que eu tenho obras meritórias? Como Deus? Essa é a avaliação de Deus sobre a justiça própria do homem. Isso aqui, esse texto, é sobre justamente a justiça própria do homem. A palavra trapo de imundícia, se refere ao que era usado durante o ciclo menstrual de uma mulher naquela época. Era um pedaço de pano cheio de sangue fedorento. Isso é um trapo de imundícia. Isso é o que o profeta aqui diz, inspirado pelo Espírito Santo, que é as nossas obras de justiça. Então os católicos lá, tem matando de fazer todas aquelas coisas. Deus olha como? Aquelas obras são o quê? Trapos de imundícia. Isso é algo que foi unânime, irmãos. A justificação pela fé foi unânime nos reformadores. O que Lutero encontrou, o que Martin Luther encontrou, o que Ulrich Zwinglio encontrou, o que João Calvino encontrou, e que todos os reformadores encontraram, inclusive John Knox, enquanto examinaram a palavra de Deus, foi essa fundamental e exclusiva palavra. A justificação é somente pela fé. Esses homens falaram da clareza das Escrituras sobre a salvação. A verdade seria muito clara para qualquer pessoa que lesse a Bíblia na dependência do Espírito. A saber, a justificação é somente pela fé, sem qualquer obra humana. Esse foi o canhão disparado no século XVI. E o tiro que se ouviu ao redor por todo o mundo ecoa até hoje. Irmãos, essa é a verdade das Escrituras. Que você possa crer. Que você possa pregar isso. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Esse é mais um curso de doutrina. Você continue crescendo na graça, no conhecimento do Senhor. Possamos avançar como igreja. Fique de pé, vamos orar. E eu vou despedir os irmãos. Oremos. Senhor, nosso Deus, eterno Pai, eu quero, nesse momento, agradecer pela sua palavra, agradecer por poder entender essa doutrina-chave para a nossa fé, a base, Deus, para tudo. Justificação somente pela fé ao Senhor é algo que as Escrituras dizem claramente, é algo que devemos crer, buscar, nos empenhar, Deus, pregar isso, porque essa é uma verdade tão atacada hoje em dia e muitas pessoas estão perecendo por não conhecer, por não entender a justificação somente pela fé. Obrigado, Pai, por esses irmãos que se dispõem a estar aqui para crescer no conhecimento, na verdade, na unidade e na pureza da igreja. Obrigado, Senhor Deus. Que o Senhor nos leve em segurança para os nossos lares, que o Senhor cuide de cada um de nós. E que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com toda a igreja, esteja com todos nós. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meu querido. Uma ótima semana. Nosso próximo encontro, sexta-feira de oração. Deus abençoe.